Bom dia, pessoal. Mais um dia de quarentena. Vamos aqui para falar hoje sobre um assunto muito grave, muito importante que a gente está prestes a acontecer aqui no nosso país, que é a questão do Enem. Eu vou tentar ser breve na questão da história do Enem. O Enem, na verdade, ele surge em 1998 pelo governo do FHC através do ministro da Educação, Pedro Renato, que era um obcecado por avaliações. Ele achava que a melhor maneira de se saber se uma educação ia bem ou não era através de exames. Então ele criava exame para todos. Exame para as universidades, para avaliar os professores, exame para as escolas públicas, exame para as escolas particulares. E o Enem ele é fruto de um exame que nada mais é do que o Exame Nacional do Ensino Médio, que foi criado para tentar, como era essa obsessão do Paulo Renato, era justamente de tentar saber se os professores estavam ensinando direito, né? Então, assim, era uma tônica do governo FHC a questão da meritocracia e tentar medir. Eles acreditavam que podiam medir a eficiência dos professores através dos alunos, como esses saíam nas escolas. Na época, o Enem tinha um formato totalmente diferente, eram 63 questões com uma redação, e isso só foi mudar de verdade a partir de 2004, quando cria-se o ProUni, tá? Que era o Programa Universidade para Todos. E o Enem passa a ter uma outra conotação. Ele passa a ter uma conotação diferente, não para avaliar se os professores estavam indo bem ou não, mas para que os alunos tivessem um outro caminho para ingressar nas universidades públicas. Então, todos os alunos que fizessem o Enem fosse bem de escola pública poderiam fazer parte do programa do ProUni. Então aí você sai de um momento em que você tinha uma média de no máximo 1,5 milhão de alunos que se inscreviam, você passa a ter 3, 4 milhões de alunos se inscrevendo no Enem. E daí por diante as mudanças só vieram no sentido de que o Enem fosse a verdadeira porta de entrada para as universidades, principalmente as universidades federais. No caso da Universidade Federal, isso passou a ser um ponto, assim, as universidades foram sendo incentivadas a aceitar o Enem como uma forma de receber esses jovens. Algumas ainda mantinham seus vestibulares, à medida que isso foi passando, isso foi mudando e o Enem passou a ser a única prova para muitas universidades federais. E para estaduais também. Depois, com a questão da mudança em 2009, da questão conceitual, você criou 4 grandes áreas e a prova passou a ter um caráter mais conceitual. Então você tinha áreas de humanas, a área de línguas e códigos, a área de ciências e a área de matemática. Então, assim, a prova passou a ser mais conceitual, passou a ter 180 questões, passou a ser feita em 2 dias, aumentou-se a quantidade de horas, eram 5 horas e meia na primeira prova e 4 horas e meia na segunda, e você cria uma forma mais democrática para atingir mais os alunos de escola pública. E depois, em 2012, se eu não me engano, com a sanção do regime de cotas, né, aí as universidades públicas passam praticamente a adotar em massa o Enem, porque ele passa a ser o verdadeiro portal de entrada para os alunos das escolas públicas. Mas por que eu estou falando tudo isso agora? Bom, esse ano com a pandemia, pessoal, os alunos das escolas públicas, que representam nada mais, nada menos do que 87% do público de todas as escolas, do universo de escolas do Brasil, esses alunos estão em escolas públicas, 87%. 83% em escolas estaduais, com mais 4% em escolas federais. Mas o que eu quero dizer é que com essa questão da pandemia, as aulas estão suspensas desde março. E os alunos das escolas públicas, eles não têm, por mais que todos estejam sendo prejudicados, eles não têm as mesmas condições que os alunos de escola particular, de ter uma banda larga em casa, de ter um computador, né? De ter um tablet, um celular de qualidade, um programa de dados no celular suficiente, com uma velocidade boa,
para que eles possam acessar as plataformas que estão sendo utilizadas. E qual foi o caminho buscado pelos governos municipais e estaduais? Plataformas de empresas famosas, como a Google, como a Microsoft, que são plataformas que não são nem um pouco amigáveis no sentido de acesso, né? Até os professores como nós, como eu, por exemplo, que sou professor da rede pública, tenho grande dificuldade. Tivemos que fazer cursos, né? Estamos aprendendo ainda, porque a educação, pessoal, ela à distância, que é um outro assunto, a educação, o EAD, ela foi pensada para ajudar pessoas que não tinham como se deslocar, que viviam em lugares muito distantes. Foi muito mais assim, uma questão de socorrer aqueles que não estavam dentro de uma urbanidade que pudessem ter acesso à educação que não fosse dessa forma. E acabou que isso está virando um negócio, o EAD, né, que está tomando uma proporção absurda. E infelizmente o que a gente está observando é que isso está sendo levado para o lado do mercantilização, né? O nosso grande, pelo menos dos professores que eu conheço, o nosso grande medo é que isso, pós-pandemia, vire uma prática, né? Porque você economiza muito, você economiza com os alunos, você economiza com os professores, você tem uma necessidade menor de professores e você transforma a educação num verdadeiro comércio. A autonomia do professor vai para o espaço, né? E os alunos eles vão ter doses homeopáticas de conhecimento que na verdade não chega nem a ser um conhecimento. A interação entre aluno e professor, entre os alunos, entre eles, isso faz parte do processo de ensino e aprendizagem. Isso é fundamental. Mas voltando ao ponto que eu queria, é que esse ano se tornou inviável que haja o Enem. Por quê? Porque você vai ter uma disparidade absurda, um abismo enorme entre os alunos da escola pública e os alunos da escola particular. Por mais que digam que os alunos da escola particular também foram prejudicados, eles jamais vão ter sido tão prejudicados quanto os alunos das escolas públicas. Você tem aí um ranking de alunos que não estão conseguindo acessar enorme. Dos 100% de alunos de escolas particulares, talvez 20% estejam conseguindo acessar com um mínimo de plenitude as plataformas. Então, a perda para esses alunos ela é irreversível. Então, você tem um Enem no momento desse, é você alijar, é você retirar toda e qualquer possibilidade desses jovens realizarem o sonho da universidade. Isso daí seria uma coisa criminosa. Ah, mas adiou por 2 meses. Isso não resolve o problema. Nós temos que ter uma total reconfiguração, uma total mudança. Você tem que fazer uma transferência. Esse Enem desse ano não pode existir. Isso tem que passar para o ano que vem. Tem que ser visto como vai ser. Tem que se criar um calendário paralelo para os alunos do terceiro ano, do ano de 2020, para que eles tenham um mínimo de chance de chegarem a essa prova com um mínimo de chance. E também para que seja pedagógico para os alunos de escola particular entenderem que numa democracia, quando um fica para trás, os outros esperam para que todos estejam mais ou menos, e vou dizer bem menos do que mais, num certo nível de igualdade. É disso que eu queria falar com vocês sobre hoje. Continuem acompanhando a gente. Agora tem o canal no YouTube. Conto com vocês. Um forte abraço e até a próxima. E fiquem em casa.